E olha, tipo assim, porque quando eu falei do Luffy versus Barba Negra, a gente já pensa. Um minuto. Um minutado. E aí a gente já pensa, tipo. Que o Luffy, ele é o Roger. E o Barba Negra é o Zebek, né? Porque é o que vem se construindo. Mas com esse último capítulo que lançou, eu acho que o Luffy talvez seja mais parecido com o Zebek do que pareça. E talvez esse seja o twist da parada. Porque, se tu observar, tem um. Olha só. Quando eles chegam em God Valley, o Barba Branca fala: o Zebek, ele com certeza vai se desviar do objetivo. Ele vai fazer qualquer outra coisa menos objetivo. Que é a mesma coisa que o Luffy faz em toda a ilha. Ele chega e vai fazer qualquer coisa menos objetivo. Ele já se perde. E o Zebek, ele parece ser um cara meio livre das ideias. Ele quer ser livre. Meio parecido com o Luffy também. E tem um outro ponto ali que talvez muita gente não tenha notado. Mas na tripulação do Zebek tem a Gloriosa. Tu lembra da Gloriosa? Gloriosa é a mina... Pera, vamos lá. Ela é... Ou é a da Ilha das vovó Mulheres? da Amazon Lilia. Isso. Aquela vovó. Ela passou pela doença do amor. Ela diz isso no arco. E talvez a doença do amor seja pelo Zebek. Pô, E tem uma aí- mina em cima do Barba, Do Barba Branca. É a Stussy. Porra, é a do... Aqui é a A mãe que foi lá. clonada. Isso, é aqui a mãe do Weevil, que diz que teve o filho com Barba Branca, e que foi clonada, que também tá em Egghead. Né? Mas a Gloriosa, ela é uma representação da Hancock também. A Hancock também que se apaixonou por uma pessoa, por um Joy Boy, que é o Luffy. Então talvez o Zebek seja o Joy Boy daquela Porra, época. então o Roger... Pode ser esse pode ser o twist da parada, tá entendendo? Talvez não seja, a história não seja tão do jeito que a gente acha. Porque a história de One Piece, dentro daquele mundo, ela é muito manipulável. A gente sabe disso. O que a gente sabe é o que o Morgan conta no jornal, é o que o governo permitiu que fosse contado, é o que os Porra. personagens sabem. E tá Então criando talvez uma tenha um twist. narrativa pra isso, né? Faz essa Sim. correlação com a nossa história real, né? A nossa história do mundo real. Tipo, porra, o mundo sempre foi comandado por essa galera que tá no poder. Então sempre Exato. contava nessa visão. É sempre na visão da classe dominante, né? Então, mas o God Valley em si é muito isso, né? O Oda sendo muito claro. Porque o One Piece é muito sutil nas críticas que ele quer fazer, né? O One Piece tem muitas críticas sociais e não é sutil, é muito direto. Então, quando a gente pega pra ver God Valley, esse flashback, é a classe dominante se achando dona do mundo, expropriando ali recursos de uma ilha, matando os nativos. E quem chega lá pra poder salvar os nativos, mesmo que por outros interesses, é a classe marginalizada, são os piratas. Pô, mas você não acha que... Mas aí, é esse contraponto que eu entro, tá ligado? Então, tipo, será que o erro do Shebeck, se a gente for entrar nessa lógica, foi justamente sua tripulação? Tipo, o Luffy teve a tripulação dele, que é muito boa, e o Shebeck teve a péssima tripulação. Porque a gente sabe que O erro nesse arco de God Valley, por exemplo, o Barba Branca trai o Shebeck, né? A gente já tem essa... É o mesmo erro do Barba Negra. O Barba Negra, ele segue o mesmo caminho do Zebek. Ele tenta seguir. Né? Então que o pessoal teoriza que o Zebek tinha Akuma no Mi da escuridão também. Só que o Barba Negra, tu vê no bando dele, quando o Garp vai invadir a ilha, tu já vê sinais de inveja. Que uns querem aparecer mais que o outro, que uns deles querem, tipo, porque o Barba Negra sempre rouba os holofotes, porque todo mundo ali da tripulação é pirata velho. Então eu acho que o final do Barba Negra vai ser um final igual ao do Barba Branca. Ele vai ser traído ali, né? E no final ele vai ser traído pela própria tripulação. Caralho. Eu acho que vai rolar algo assim. Ele vai ser derrotado e tudo mais, mas o fim dele vai ser nas mãos da própria tripulação, porque ele não criou um vínculo de confiança igual o Luffy criou com a dele. Arrepiei. Arrepiei. Eu acho que vai rolar isso. Eu Eu arrepiei. acho que vai rolar isso. Tipo, um momento... Eu falo mais. Posso falar mais? Pode. Um momento em que o Barba Negra vai estar fraco e o Luffy também, e os dois vai estar no momento de pá, e quando você for ver, tá chegando, tipo, toda a tripulação do Luffy pra ajudar o Luffy, e, tipo, toda a tripulação do Barba Negra pra matar a porra do Barba Negra. Exatamente. Tá ligado? E, Vai tipo, ser uma vibe assim. porra. Aí, tipo, dava pra dar um gancho pra um flashback, né? Aquele flashbackzão do Barba Negra, porque esse homem não dorme tanto. Então, a parada do Barba Negra é que talvez, cara, ele tenha o Zebek dentro dele, né? Tem uma parada dessa, com a da Akuma no Mi e tudo mais. É meio confuso de saber. Tem uma galera que tá teorizando que ele é um bucaneiro também, igual o Kuma e tudo mais. Só que tem muita teoria, né? Esse que é o problema do fã de One Piece. Ele cria muita teoria e às vezes quando a teoria não é do jeito... Tipo, quando acontece no mangá e não é igual a teoria, o fã fica decepcionado.
Sendo que a culpa é do fã, ele que criou a teoria, a culpa não é do Oda. Uhum. Mas eu não sei. Pode ser várias coisas, ele pode ter comido alguma Akuma no Mi, tipo, o pessoal fala, ele comeu a Akuma no Mi do Cerberus, aí ele tem 3 cabeças e aí tem 3 Akuma no Mi, é mais parada assim, sabe? Mas indo contra o que você falou, né? Um pouquinho, Sim. tipo, pra mim, tipo, você falou nessa. A gente tá pegando aqui o Shebeck, de repente, como um Luffy, né? A gente vai supor que ele. Então, pra mim, não faz muito sentido ele estar na cabeça do Barba Negra. Se pá. Não, sim, por isso que eu falo, é uma teoria. Essa teoria do Zebek ser muito parecido com o Luffy, ela surge agora com esse capítulo. Porque a gente começa a ver um Zebek muito livre, muito... não é a palavra certa, mas tipo, bagunceiro, muito... Não quer saber dos objetivos, ele quer cair na porrada, ele quer se divertir, ele vai contra o governo mesmo, ele vai contra os Terigobitos, ele não quer nem saber, ele só tá indo pra poder fazer o que ele quer, entendeu? E ele é muito livre, ele lembra muito o Luffy nesse aspecto. E a questão da Gloriosa ali, ela é um pouco... Pega um pouco, porque a Gloriosa, ela se apaixona talvez pelo Zebek, né, a teoria, e teve quando a Gloriosa sai da ilha, quem assume é a Shirley, eu acho que é o nome dela, né, e que é a esposa do Rayleigh, né, e depois a gente tem a Hancock, que se apaixona pelo Luffy. Então a gente vê que as mulheres ali, elas estão se apaixonando pelos homens fortes, mas assim, teria mais lógica se a Shirley fosse apaixonada pelo Roger, né, mas talvez tenha algum paralelo. Talvez esteja surgindo algum paralelo entre o Zebek e o Luffy, bem devagarzinho, assim, que a gente não tá notando. Mas... E a aparência dele não mostrou ainda. Então, mas eu sempre vi uma semelhança também no Barba Negra com o Luffy. Sim, mas é verdade. Não, mas tu tá certo. Então, tu tá tipo, certo. Talvez eu acho que seja sobre isso. Eu acho que seja tipo, tá, queremos a mesma coisa, mas nossas visões de mundo são distantes. Concordo totalmente. O Barba Negra, ele é totalmente... Ele é um paralelo do Luffy. A gente vê o Barba Negra crescendo no mangá da mesma forma que vê o Luffy. A tripulação, os poderes e tudo mais. O Barba Negra, com todo respeito, mas eu acho que é ele que tem a frase mais impactante de One Piece. Eu acho que é ele que tem a frase mais impactante da obra, que é o sonho de homem nunca tem fim, tá ligado? Exato. E eu acho que isso transforma, pra mim, tipo, a obra em outro conceito. Eu até lembro, mano. Pra mim, inclusive, é o arco de Jaya, né? Pra mim eu gosto muito desse arco. Então, pra mim, ele é um dos meus favoritos também, assim, de coração mesmo. É o que mais me impacta, porque nesse mesmo arco a gente tem o Luffy socando. Pra quem é, tipo, principalmente na nossa área, assim, que tem que sonhar muito, impacta, tá ligado? Impacta. E é o que eu tô falando. Pode ter um paralelo do Luffy com o Zebek? Pode. Obviamente, a gente associa muito o Luffy ao Roger, né? Mas o Barba Negra, ele é como se fosse um Luffy ao inverso, entre aspas. Então, sim, o mesma forma que o Barba Negra ele é um sonhador, o Zebek também pode ser. Então, de fato, o Barba Negra pode ser, de fato, o Zebek e o Luffy o Roger dessa geração, que eu acho que vai ser no final. Mas talvez possa rolar um plot twist, o que seria interessante também, da gente acompanhar. Interessante plot Ia twist. pegar todo mundo de surpresa. Pô, seria interessante muitas coisas, né? A gente pode, de repente, ter uma relação não de rivalidade entre, tipo, o Shebeck em específico com o Roger, não sei, de repente, tá ligado? Tipo, eu não sei, a gente vai ver o modo de tratamento deles pra frente, né? Como os dois vão se tratar lá, né? Porque até então o Shebeck parece ser, como você diz assim, um cara mais impulsivo e tudo mais, com um bando... de monstros. Aquele bando dele é uma loucura, cara. Aquele o bando dele é uma loucura. E a gente viu melhor o Leão Dourado, né? O Chique, ele foi 100% canonizado agora, né? Tipo, ele aparece no capítulo 0, sei lá, mas, tipo, ninguém liga, por causa do filme que teve. Só que agora é 100% canonizado o bagulho. E ele é muito maneiro. Eu nunca vi o filme. Nunca viu? Nunca vi. Eu vi um filme de One Piece só. Então tu não sabe o poder dele? Não sei o poder dele. Não faço ideia dele. O poder dele é conseguir fazer as coisas levitarem. Qualquer coisa que ele toca, levita. Ele pode voar por causa disso. E é bem roubado porque ele pode fazer levitar uma montanha e tacar em você. Isso é legal. Sim, é muito roubado o poder dele. Então, mano, você entende agora que eu voltei a falar lá atrás sobre Marineford? Marineford nem era pra estar existindo, não sei entrar nesse conceito dos poderes da galera, mano. Não, assim, eu entendo a parada. De fato, Marineford, ela parece que tem muito um recuo do Oda ali. Mas eu entendo que é por causa da época, né? Tipo, o Oda não tinha ainda estabelecido todos os conceitos que ele queria. Mas...
É o que você tinha, eu entendo. é o que você tinha matado. É o erro de. É o erro de. Não é o erro, é o. A galera acha que o Oda é muito o gênio, mas é porque ele trabalha muito bem o que é dado pra ele. Tipo, ele trabalha muito Sim. bem as coisas que ele utilizou no passado. Se ele muda de ideia, ele vai adaptar isso pro jeito que é. O pessoal tem que tirar da cabeça que o mangaka ele tem tudo planejado do início ao fim. Porque o mangá ele é feito num ritmo semanal. Então o mangaka a cada semana ele tá aprendendo com os erros e ganhando experiências novas. Exatamente. Então é um ritmo que às vezes ele tem que focar na experiência semanal do que numa história toda concisa e etc. Anos fazendo, né? Anos Sim, fazendo, você vai mais de 20 anos. amadurecer muitas ideias, você tem lá atrás, você vai estudar muito mais, você vai aprender Exato. muito mais coisa, então você vai acabar mudando, você vai se apegando em outros personagens também, tipo, 100%. que nem eu tenho certeza que o Bug era só aquela piada do começo mesmo. O próprio LoL. O LoL não era pra ter destaque. Era pra ser Então. o Kid. Só que o LoL ficou muito mais popular que o Kid. E aí o LoL ele ganhou todo o destaque que teve.